Se tem uma coisa que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, são problemas. O que muita gente não sabe é que eles estão ligados a como nossa mente foi moldada a lidar com as mais diversas situações. Se você quer saber como entender as suas dores, fique aqui, pois vou falar disso agora. Você já deve ter reparado que em uma mesma situação, a reação das pessoas são das mais variadas, e isso acontece pelo fato de que cada pessoa tem uma combinação de traços diferentes, o que impacta também dores diferentes. Como assim impacta as dores? Não entendi muito bem. Todos nós temos um pouco de cada um dos 5 traços de caráter, e cada um deles carrega consigo recursos e dores. E quando essas dores elas são ativadas por uma situação, você vai ter um desconforto, um incômodo, ou quando a coisa for mais profunda, um enorme desafio para superar aí pela frente. Cada um dos traços, eles se formam entre a gestação e até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Para você entender melhor, durante a formação de cada um dos nossos traços de caráter, o nosso corpo e a nossa mente, eles são moldados conforme as nossas experiências vividas em cada uma das 5 fases de mielinização aí do nosso sistema nervoso. E aí nós vamos desenvolvendo as dores e os recursos conforme cada um deles vão se formando e vão impactando o nosso dia a dia. Vou falar aqui então agora quando cada um desses traços se formam e a dor que ele carrega de acordo com a experiência aí que a criança ela viveu. O primeiro traço é o esquizoide. O momento que ele é formado é na gestação. Imagina que um bebê ele está na barriga da mãe e quando ele se mexe, essa mãe ela fica preocupada, pois ela pode estar passando por um momento difícil, pode ter perdido o emprego, enfim, alguma coisa não está boa no dia a dia dela. E aí, ao invés de ela mandar calor, sangue para o útero, toda vez que esse bebê ele se mexe, ele vai ficar frio e duro. Então, para o bebê, aquele mundo fica ruim toda vez que ele tenta existir. Então, ele vai querer assim, se mexer, chutar, fazer alguma coisa e aí aquele espaço fica ruim. Então, na cabeça dele quando eu existo, o mundo ao meu redor me rejeita. E esse sentimento de rejeição é a dor que ele vive e ele entende que precisa incomodar o menos possível. Ele precisa ficar parado e quietinho, vivendo no mundo imaginário da cabeça dele, e isso ele acaba levando para a vida. Sempre que ele sentir que as ideias, os planos ou a si mesmo for rejeitado pelas pessoas, essa situação ela vai impactar demais, essa pessoa vai se sentir muito mal. E provavelmente ela vai acabar se isolando aí dessa turma. O segundo traço que se forma é o traço do oral. O momento que ele se forma é o momento da amamentação. Então, é aquele momento que o bebê busca ter atenção para resolver os problemas, que muitas vezes ele nem sabe o que é, mas sabe que está ruim, está incomodando. E esse problema pode ser fome, um xixi, um cocô, pode ser uma roupa apertada, uma etiqueta que pinica, enfim, alguma coisa que esteja tornando a vida dessa pessoa de alguma forma ruim. E aí cabe à mãe ou ao pai resolver essa questão. E é nesse momento que esse bebê ele desenvolve a dor dele, que é a dor do abandono. Então essa roupa que pinica, que coça, a criança chora. Aí a mãe vai dar um peito para mamar, mas ele não está com fome, ele continua chorando. Ela verifica a fralda e tá tudo ok, então pega no colo, aperta, aí a roupa pinica cada vez mais, ele chora mais. Então percebe que a necessidade dela não está sendo atendida e nessa hora ela se sente abandonada, mesmo tendo essas pessoas ao lado dela, ela vai se sentir sozinha naquela situação em que o mundo dela está ruim. Entende que é como o bebê se sentiu e não como a pessoa tratou ela? Então, para ficar mais claro, o nosso traço ele vai se desenvolver com a visão e interpretação dessa criança. Já o traço psicopata é um traço que ele se forma na fase em que a criança já anda, já se comunica, já consegue fazer aquelas gracinhas que os pais adoram exibir, né, para os amigos, para as outras pessoas. E nessa interação da criança, né, com essas outras pessoas, ela entende que o mundo é meio que a base de troca.
Você faz algo que eu peço e você recebe um agrado, um elogio, uma atenção. É aquela situação em que os pais pedem para a criança mostrar que já sabe chutar uma bola, já sabe dar uma cambalhota. Só que tem hora que a criança ela não quer fazer isso, né? Então ela simplesmente não faz. E nessa hora, o que é que os pais ou os adultos fazem? Olha, vai lá brincar no outro cantinho que a gente vai continuar conversando aqui. Ou, acho que ela não quer, vai para lá e depois a gente conversa. E nesse momento, ela se sente manipulada. Ela entende que só tem valor se ela fizer algo pelas pessoas. Então, numa situação que ela se sentir manipulada, em que ela está dando mais do que recebendo, ou que de repente enganaram ela, que não cumpriram com um combinado, a dor da manipulação vai bater e vai bater forte nessas horas. E aí a pessoa pode reagir de forma autoritária, caso ela tenha uma posição de poder. Então, para retomar o controle da situação, ela vai impor as coisas. Ou ela pode se colocar no papel de vítima das circunstâncias e ficar no papel de injustiçada. Ou ela então vai seduzir as outras pessoas para buscar essa posição mais favorável para ela. Outro traço que se forma é o masoquista. Ela se forma no período do desfraude, em que a criança começa a ter o controle do esfíncter anal e consegue controlar à vontade, a hora que vai sair o cocô e o xixi. Só que nessa fase a criança ainda não consegue saber o momento exato que a coisa vai acontecer. E muitas vezes ela é cobrada por algo que simplesmente ela nem sabe o que está rolando. E aí você já viu, né? Ela começa a se cobrar de uma coisa que ela não sabe que vai acontecer e aí ela simplesmente trava, ela fica sem reação quando ela leva uma bronca. E aí, por não conseguir se defender nessa situação, ela se sente extremamente exposta e humilhada, que é a dor que ela carrega. Então, quando ela se sentir nessa situação em que ela for repreendida ou culpada na frente de outras pessoas, ela vai reviver esse sentimento da humilhação e ela pode reagir de algumas formas. Ela pode ser agressiva demais, ou ela pode se calar, se isolar, não querer ter contato com as pessoas, ou é aquela coisa assim, né? Já que eu estou fazendo besteira, então eu vou fazer com vontade agora. Porque aí eu posso ser culpado por aquilo que as pessoas estão me falando, porque eu estou fazendo mesmo. Só que isso é viver uma vida na dor, onde ela utiliza a força, as coisas que ela tem de muito bom, simplesmente para se proteger, ou ela vai acabar humilhando o outro para não ser humilhado. O último traço que se forma é o rígido. Esse traço ele se forma já no período em que a criança começa a sentir um choquinho lá embaixo, ela entende que o mundo ele funciona em pares, que existe uma diferença entre o menino e a menina, e que o tio tem a tia, o avô tem a avó, o pai tem a mãe. E nessa dinâmica, o primeiro par dessa criança vai ser o pai ou a mãe, dependendo do sexo dela. E é nessa triangulação, essa relação pai, mãe e a criança, que ela se vê numa situação desfavorável. Pois o pai, a mãe diz que ama, que é tudo na vida, só que no final do dia ela não pode ficar junto com eles porque ele vai ficar com o pai ou com a mãe. E aí é onde ele sente a dor da traição ou de ser trocado por uma opção melhor. Essa criança ela é a ponta fraca desse triângulo. E sempre que ela se sentir numa posição ruim, em que ela não tem controle, que ela corre o risco de ser traída ou trocada, ela pode assumir um papel de uma pessoa extremamente ciumenta, controladora, ou então vai ficar buscando outras opções para meio que se garantir de que, se uma coisa não deu certo, eu tenho a outra. Então, quem tem esse traço, ele é muito competitivo também. Então, se ele estiver vivendo essas dores, ele dificilmente vai querer ir para ação, participar de uma disputa, porque ele não quer correr o risco de não ser perfeito. Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui dos traços, todos nós temos um pouquinho de cada um dos 5 traços, e o que vale é a interpretação que cada um teve diante das situações aí durante esse período de formação. Então, o esquizoide vai carregar a dor da rejeição, o oral a dor do abandono, o psicopata a dor da manipulação, o masoquista a dor da humilhação, o rígido a dor da traição ou ser trocado por uma opção melhor. Lembrando que normalmente as pessoas têm 2 ou 3 traços como maiores.
o que aumenta essa complexidade das dores vividas, pois uma situação ela pode afetar mais de um traço, deixando aí a pessoa numa situação muito mais complicada. Só que entender, né, o seu mapa de caráter, quanto você tem de cada um dos traços, pode facilitar muito o seu entendimento de como as coisas irão te afetar e como você faz para sair desses problemas de forma muito mais rápida utilizando os seus recursos. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta se você se identificou aí em algumas dores e me segue, se inscreva no canal, clica no sininho para receber aí novas notificações sempre que um vídeo novo tiver sido publicado.